Paz do Senhor Jesus, mais uma vez vamos aqui falar sobre o tema usos e costumes e como os legalistas lidam com certos versículos para impor suas ideias. Quando eu leio passagens como, por exemplo, nós falamos anteriormente sobre Gênesis 35, de 1 a 4, que é usado para argumentar a proibição de usos de joias. Sempre vou dizer aqui, eu não estou aqui para defender ou estimular ou dizer para não usar as joias ou determinados tipos de roupa. A ideia não é essa, eu não estou aqui forçando uma barra, você tem que usar, usa se quiser. A pessoa se sente bem, o coração não está condenando. É isso, é sobre isso. O que eu primo aqui em dizer para você é sobre a decência, a ordem, a moderação, o bom senso na hora de se comportar dentro e ou fora de uma instituição cristã, onde a pessoa se reunindo ali para cultuar ao Altíssimo, e não para ser uma exibição de moda. Agora, a proibição de dizer que não pode porque é pecado a pessoa participar da igreja com um biquinho, ou existe aquelas variações de ordens dentro da igreja, né? Como é que eu vou dizer? Padrões dentro da igreja. Tem na igreja pode, fora não pode. Irmãos, ou é uma coisa ou não é. O que a Bíblia fala é sobre equilíbrio. A gente tem que ter equilíbrio. Tem que ter bom senso, modéstia. Isso tudo a Bíblia fala. Então, cabe à pessoa se vestir. Será que eu estou vestindo uma blusa muito decotada? Será que eu estou com seios muito à mostra, chamando muita atenção? Isso é de cada um, né? O pastor, o líder, ele está para ensinar a palavra de Deus e orar para que o Espírito Santo venha a abrir a mente da pessoa, abrir o coração dela para entender como ela deve se comportar como cristã. Logicamente que há uma diferença não somente nas vestes, há uma diferença no comportamento da pessoa, como ela lida com a sociedade, na fila de um banco ou na padaria, como ela trata as pessoas, porque a santidade ela é um todo, ela não está somente na roupa ou na forma de se vestir. Agora, existe um padrão para isso? A Bíblia diz qual o tipo de roupa que o crente tem que usar, se a mulher pode usar saia, se a mulher não pode usar saia. Irmãos, a Bíblia não diz isso. Vamos ser honestos, né, e sinceros. Muitas das vezes, uma roupa, uma calça, por exemplo, de uma mulher, ela a coloca com muito mais modéstia, com muito mais respeito do que determinados vestidos colados no corpo. Então, sendo assim, partindo por esse ângulo de vista, não há uma roupa padrão para se dizer, tem que usar saia até o joelho, ou a medida tem que ser até o tornozelo, o cabelo tem que ser, qual é a medida certa para se definir um padrão de santidade por eles? Nem eles, legalistas, sabem dizer isso. O que acontece dentro dessas denominações que tem um ranço de proibição é que eles impõem leis para eles mesmos descumprirem. E haver até mesmo injustiças dentro dessas denominações na hora de liturgia ou de conduzir o seu povo à sua membresia. Por exemplo, muitas das vezes, ela é poupada porque aparou a ponta do cabelo, e outra não, porque uma tem um poder aquisitivo melhor, tem uma família de nome na igreja, a outra não é. Então a outra, ela é punida, disciplinada, uma palavra até forte para você usar no corpo de Cristo, por causa de simplesmente aparar uma ponta de cabelo. A outra, por ser uma pessoa de destaque, ou ser parente, ou ser alguma coisa da liderança, de preferencial, ela é poupada. Então, muitas vezes, essas regras só servem para causar mais problemas dentro da comunidade cristã que nós estamos vivendo. Mas o que eu estou aqui para falar não é sobre isso. O que eu estou para falar aqui é sobre usos de textos para afirmar o que Deus não afirmou. Então vamos lá. Nós já falamos no vídeo anterior, se você não viu, dá uma olhadinha lá, sobre Gênesis 35, de 1 a 4, nós vamos agora falar sobre Isaías, capítulo 3, e o versículo nós vamos, você pode ler o capítulo todo, mas nós vamos nos ater ao versículo 16, e diz assim: o Senhor diz, preste atenção em toda a semântica desse texto, se trata de um texto onde Deus está julgando Judá, um julgamento de Judá e de Jerusalém. Então vamos lá, aqui já está no meio está no final já da narração do texto. O Senhor diz, por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminha de cabeça erguida, aqui já é, Deus expõe a acusação e aqui já é praticamente a sentença. Então vamos lá. O Senhor diz, por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminha de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares. Aí vem a sentença: o Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião. O Senhor porá descoberta as suas vergonhas. O Senhor arrancará os enfeites dela.
as pulseiras, as testeiras, os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, e os enfeites da cabeça, as correntinhas do tornozelo, os cintos, os talimãs, os amuletos, os anéis, os enfeites para o nariz, que é os piercing de hoje, né? As roupas caras, as capas, as mantilhas, as bolsas, os espelhos, as roupas de linho, as tiaras e os chales. Em vez de... vamos até aí. A gente continua daqui a pouco, 24. Aqui nós estamos aqui vendo claramente uma situação onde Deus fala sobre o distanciamento do povo de Deus, praticando orgias, praticando práticas que havia em Sodoma. Deus compara que aquele povo estava afastado. Judá e Jerusalém se afastou da presença de Deus. E aqui Deus começa a dar uma sentença. O sentido é esse. E ele fala, como sentença, Deus arrancaria os enfeites, as pulseiras, as testeiras, os colares, os enfeites da cabeça, as correntinhas do pé, do tornozelo, os cintos, talimãs, os amuletos, os anéis, as capas, as mantilhas, as bolsas, os espelhos, as roupas de linho e a tiara dos chales. Aqui que está a cereja do bolo para os legalistas. Pegam esse versículo, isolam ele completamente desse contexto que eu lhe falei e aplicam na igreja sumariamente, de uma forma completamente equivocada, com uma desonestidade intelectual muito grande, porque eu não vou acreditar que minimamente alguma pessoa da liderança não vá pelo menos ter uma noção de interpretação de texto. Né? Aqui eles ou forçam muito a barra, isolando esse texto para dizer que assim como, nas minhas palavras, né, assim como Deus fez com Judá e Jerusalém, tirando essas bijuterias, essas joias, melhor dizendo, que a razão de Deus ter falado isso é para que o povo não usasse esses enfeites, esses adornos. A gente poderia pular, como eu fiz lá no outro vídeo, para Ezequiel 16, onde Deus fala que ele presenteou a Jerusalém com esses objetos, dando brincos, amuletos, presentes, etc. Tal. Agora, aqui nesse texto, a gente está vendo um texto também que, no meu ponto de vista, na minha concepção, não que eu seja um expert em português e nem em interpretação de texto, mas eu acho que eu estudei um pouco que eu estudei, né, na minha vida, eu consigo enxergar que aqui não é um texto para se proibir. Aliás, se você observar a semântica do texto, é uma sentença que Deus deu. É tirar o que eles tinham de enfeite de suas cabeças. Agora, existe uma outra situação dentro do texto, era que como essa Jerusalém Judá aqui, figurada como uma mulher, como ela se comportava. Então a gente vê aqui no texto que o segredo, que não é segredo, para mim pelo menos, está não naquilo que elas usavam, mas em si no comportamento delas, né? Da forma com que elas se ensoberbeceram. E quando a gente vê lá no começo do versículo 16, a gente começa a entender pelo próprio texto, sem precisar partir para outros textos, fazer uma hermenêutica aí com outros textos, a gente começa a perceber que Deus já fala o motivo que ele estava sentenciando. Não era por causa do uso das joias. Veja no versículo 16 novamente. Por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, orgulhosas pela sua beleza, orgulhosas. Essa foi o motivo que Deus começou a tirar os adornos dela. Não que o uso dos adornos era proibido. Isso é claro no texto. Mas eu não sei como conseguem pegar esse texto e isolar esse texto. Agora, digamos que eu entre na onda do legalista. Fala, não, é pecado e tal, vai pro inferno, é Jezabel, vamos lá. Então, se eu for partir aqui isoladamente, colocar aqui uma trava nos meus olhos aqui para olhar somente para o texto 18 até o 22, a gente vai cumprir isso à risca. As igrejas devem atentar-se, as igrejas legalistas que proíbem, devem atentar-se para o versículo 24. Se não pode usar brinco, não pode usar bracelete, não pode usar véu, não pode usar correntinhas, vamos dizer assim que está olhando aqui, né? Descontextualizando esse texto, isolando esse texto. Vamos lá. Não pode usar anel, não pode usar piercing, não pode usar roupas caras, não pode ser usada, capas, mantilhas, bolsa também não pode ser usada, espelhos não podem ser usados. Aí no versículo 24, deixamos para ler depois, em vez de perfume, olha, também não pode usar perfume, mau cheiro. A partir de então, se eu for adotar esse texto como regra de conduta dentro das igrejas e de comportamento e proibir, eu também tenho que proibir o perfume. E as mulheres têm que andar, porque eu estou aqui olhando o texto literal, isoladamente, tem que andar fedendo na igreja. Por quê? Está escrito aqui, em vez de roupas finas, veste de lamento, em vez de beleza, cicatrizes. Então, meus irmãos, se eles usam esse texto para proibir,
Por que não proíbe o perfume e as mulheres vão ter que dar um corte no rosto para acabar com a beleza? Logicamente que aqui a gente tem que considerar a hipérbole do texto, né, que são pronúncias e muitas vezes entra ali a hipérbole dentro dessas expressões que o judeu usava naquela época, né? Então isso aqui também, logicamente, que essas cicatrizes que Deus disse que daria é para enfatizar ao povo que a beleza ela não deve ser motivo para orgulho, para altivez de espírito. A beleza ela tem que estar, como Pedro disse, de dentro para fora, mas nunca proibir. O texto não sugere proibição, nem mesmo lá a passagem de Pedro, né, da epístola de Pedro. Né, o enfeite dela não seja no exterior. O que essa passagem nos diz também da epístola é sobre prioridade, não proibição, irmãos. Me desculpa. Dizer que esse texto aqui de Isaías está proibindo é forçação de barra. Então, que Deus te livre desses conceitos tendenciosos que só tendem a mostrar uma aparência de piedade. Eu já convivi, não vou citar nome de denominação, porque seria injusto eu citar nome de denominação, porque eu sou oriundo de uma denominação muito grande, com muitas igrejas, e aí dentro dessa denominação que eu fui formado, que eu trago com muito orgulho, eu trago muita satisfação, inclusive sou formado teologicamente por essa denominação, então seria injusto eu citar o nome, porque há muitas igrejas dela, muitos pastores, e nem todos são iguais. Eu repito aqui, nem todos são iguais. Por que eu falo isso nesse vídeo? Porque quem me conhece aqui intimamente, sabe da igreja que eu estou falando. E agora, eu não posso negar que aqui eu era, né, havia muito legalismo. E demais, onde eu não via nem nas outras igrejas, irmãs e filiais, enfim, são uma denominação que existe em vários países. Há coisas que eu não via nem em outra igreja, nem na igreja dos outros pastores, mas na minha que eu era, eu via muito legalismo pesado, cruel em cima do membro, onde, enfim, é bom a gente nem entrar nesse mérito por respeito a todos os irmãos que eu carinhosamente tenho por eles, são meus irmãos em Cristo, eu prefiro não aprofundar. Mas os irmãos já entenderam o que eu quis dizer. Há um ditadoreamento, né? Os pastores se põem como ditadores, e quantas almas já foram fora do evangelho por causa desse tipo de liderança legalista que massacra, judia e faz muitas vezes lágrimas sair dos olhos por ouvir palavras como: você está parecendo uma Jezabel, uma prostituta dentro da igreja. É pesado, amados. Hoje em dia, com essa lei aí, com a Alexandre de Moraes aí chicoteando aí direto, o povo está mais arrepiado. Mas na minha época, era nesse padrão aí, a ponto de tirar uma alma da igreja e essa alma nunca mais queria saber de igreja. É sério, irmãos. Deus te abençoe. Seja livre em Cristo Jesus. Não para fazer da sua liberdade libertinagem. É o que eu sempre falo e vou frisar. Tenha o equilíbrio, tenha o bom senso ao se vestir, ao se maquiar, ao colocar um brinco, né, joia. Seja moderado, pois isso a Bíblia ensina. Deus te abençoe rica e abundantemente. A paz do Senhor Jesus Cristo.